Bom, vamos matar logo esse capítulo, né? Falta bem pouquinho. Dependendo do andar da carruagem. Vou dar uma olhada aqui no negócio rapidinho. Se eu não tiver aula de noite, dá até pra fazer outro vídeo, sabia? Já pego o próximo capítulo. Acho que esse é o capítulo 10, se eu não me engano, né? Crise no pensamento filosófico religioso. Parou na página 99, logo no comecinho. Então vamos embora. Quando o homem não vive, a gente tava, pra quem não se lembra, porque foi semana passada, o Mário estava falando um pouco sobre religião e crise, né? E da transcendência que a religião promete, o melhoramento da crise, que preocupa e deprime o ser humano. Então, aí ele vem. Quando o homem não vive mais nas religiões, a solução da crise, ele a busca na filosofia. Né? Um movimento historicamente até muito comum, né? Rastreável, né? Às vezes até alguns conceitos teológicos viraram conceitos filosóficos, como por exemplo de alma para mente, sabe? De espírito para consciência e por aí vai. E tal afanar-se demonstra que se vivemos na crise e somos a crise, por conta daquela parte de ontologia da crise, né, que nós temos abismos dentro de nós, nela não encontramos a nossa pátria, como diria Nietzsche. Queremos superá-la, ou do contrário, tombarmos definitivamente nela, sem esperar sair dela, desesperando-nos, portanto. E o que nos mostra na filosofia, de um modo mais patente, esse constante afanar-se é a longa polêmica, fundamental de todo pensamento filosófico. A alternância entre as tomadas de posição, ora pelo um, o ser, ora pelo múltiplo, o devir, concrecionados em algum momento histórico numa filosofia de síntese, que os transcende, a qual realiza não apenas uma síncrese, mas uma superação da crise, como verificamos na cultura grega, com a filosofia de Aristóteles. Este realizava a transcendência em face da síncrese de Parmênides, que reduzia tudo ao ser, e da diácrese de Heráclito, que reduzia tudo ao devir, ao eterno vir a ser das coisas. Embora este, para sermos fiéis a seu pensamento, aceitasse a unificação no logos, a razão, analogamente de todo o ser em seu constante transmutar-se. Não é difícil, numa rápida visão de processo filosófico, captar essa alternância, presente na filosofia, com as suas três fases de diácrese, síncrese e de sintetização transcendental, que também corresponde e é análoga ao que se verifica no campo das religiões. Parágrafo que tem muita coisa legal. Primeiro é o seguinte, a gente vai sair um pouco do âmbito da religião, vai tentar buscar na filosofia esse processo. E qual é o processo que ele encontra? A dualidade entre a unidade e a multiplicidade, entre um múltiplo. Já comentamos várias vezes quando a gente foi falar de Pitágoras sobre o múltiplo. Mas aqui essa distinção ela funciona em vários campos. Tem esses campos mais ontológicos, que a gente está falando do ser e do devir, mas as tomadas de posição também refletem ao nosso psicológico. Quando a gente busca unir para tentar resolver problemas, quando a gente está furioso, e aí ao invés de tentar resolver problemas, a gente cria mais distância entre os objetos de referência. Quando está muito nervoso com um colega seu, dá para conversar pacificamente e resolver o problema. O cara tá tão puto que ele vai lá e xinga o camarada. Aí piora as coisas. As tomadas de decisões, naturalmente, elas também trabalham nesse polo de um múltiplo. Entre a proteção do um, entre a imersão na multiplicidade, entre buscar as respostas naquilo que é homogêneo, que já se conhece, ou se embarcar num mar de heterogeneidades desconhecidas para ver se encontra alguma coisa que agrada. Momentos de felicidades também são assim. Tem gente que se contenta com muito pouco e em muito pouco interpreta como se fosse muito, de fato. Então, esse pessoal que louva o seu sucesso financeiro ou até afetivo, íntimo, por assim dizer, como se fosse verdades universais autoevidentes, é um processo de crise, onde o sujeito se distancia da unidade da sua consciência, da sua alteza espiritual, e vai para a multiplicidade de baixezas, fazendo um processo que eu, com um pouco de ironia talvez,
ou sarcasmo, né? O Kaiger me corrigiria se eu falasse de ironia. Chamo de matetização do trivial. Então o sujeito... o que me irrita nas pessoas... O legal da vida são as pessoas, tá? Não tem outra coisa legal no mundo a não ser elas. E One Piece também é legal. Mas o que irrita não é a trivialidade, é o fundamento que é dado. Então às vezes o sujeito sai pra rua de terno por um gosto, coisa idiota, né? Tá calor, o cara sai de terno pra rua. E aí daqui até o sujeito dizer que isso é um hábito genuinamente cristão, né, oriundo da suprema beatitude, é uma caminhada maluca para dar conclusão nesse raciocínio. E a conclusão não se segue muito bem das premissas. Mas o cara quer andar de terno, tudo bem. Mas por que ele transforma o gosto dele numa atribuição metafísica? Tá entendendo? Tem gente que atribui ignorância também, postulados metafísicos. Então o que incomoda, o que piora a crise, porque isso aí inevitavelmente pesa na cabeça do sujeito, é impossível. Não é os gostos toscos, mas é transvestir os gostos toscos com roupas de rei. Tá compreendendo? Isso é uma coisa muito comum, tá? Pode acontecer até com alguns dos ouvintes aqui. Tá? Mas tentem fugir disso, tá? Se corrijam. Porque, por experiência própria e por vislumbrar gente que passou pela mesma coisa, o preço é muito alto. Tá? Então não vale a pena ter esse tipo de raciocínio. Mas ele é natural. Depois no resto do capítulo ele fala um pouco já, aí entra no negócio que ele vai trabalhar no resto do capítulo, que eu acho bacana pra caramba. Que quem tá com o livro na mão vai poder ter um privilégio. Quem não tem, bom, eu vou tentar descrever melhor aqui as próximas páginas. Ele começa a fazer uma análise crisiológica da história da filosofia. Através de síncrese, a crise, né? Síncrese, sincrese, diácrise e a transcendência. Algumas filosofias elas entram em crise e outras fogem da crise, vencem a crise. As que entram em crise ou vão unir demais, ou vão separar demais, ou vão negar tensões, antinomias, ou vão admiti-las. Tá entendendo? E aqui ele já dá até um exemplo, né? Entre aquela união da suprema homologia do Parmênides, que tudo é ser, negando até o movimento, e a imersão completa no devir, já para o Heráclito. Tá entendendo? E o Aristóteles como um sujeito que foge da crise. E ele vai dar muitos exemplos aqui. Olha que coisa legal. Se as seitas realizam a diácrise, como vemos no cristianismo de nossos dias, ele está reclamando daqueles cristianismos, esse é um autor falando na década de 50, né? Reclamando daquelas brigas entre igrejas, né? Que as igrejas se fecham num tanto, né? De tal maneira que fica parecendo uma seita, né? Todo mundo fica paranoico, os irmãos só tratam bem quem vai naquela igreja, quem não vai naquela igreja é completamente escorraçado, até pastores de outras igrejas são escorraçados, né? E isso na década de 50, mas hoje eu acredito, né? Posso estar redondamente enganado, mas eu acredito que hoje é até mais fácil vocês encontrarem exemplos concretos disso, tá bom? Não estou falando só do meio evangélico, tá? Estou falando do meio católico também. É só vocês analisarem os red threads, funcionam como uma seita aquela porra, né? Os neopentecostais, renovação carismática, nossa, renovação carismática, que coisa maluca, gente. O pessoal é full egocêntrico, sabe? Né? Não, eles se amam mesmo, eu já frequentei um pouco esse pessoal, eles se amam. Nunca vi tanto amor no mundo desde que Narciso se descobriu. É um negócio horrível. Então ele está falando disso. Ele não está chamando o cristianismo de seita, né? Mas o cristianismo de nossos dias, né? O cristianismo que se entende por aí. E também nas baixas culturas, né? Cultura medíocre. Pelos cultos locais e pela afirmação de um pensamento politeístico, encontramos aqueles momentos de síncrese que se positivam pela formação da eclésia, das assembleias dos crentes, num consenso religioso, até alcançar a síntese transcendental, ao formar-se uma ou retornar-se a uma religião monoteísta superior, que é também uma visão concrecional do universo, e simultaneamente uma afirmativa de vitória sobre a crise, pela transcendência de um ser supremo, de onde provimos e para onde podemos retornar.
Por que eles chamam esse monoteísmo de superior e o politeísmo de uma síncrese inferior? Eu expliquei isso no vídeo Deus para Pitágoras de Samos, tá? Tem uma explicação muito pitagórica para esse tipo de afirmação do Mário, que é extraído inclusive do Pitágoras. Tá? Então, para não ter que ficar engordando o vídeo com explicações redundantes, qualquer coisa, se não assistiu o vídeo ou se esqueceu, porque eu publiquei faz muito tempo, retorna e vê o vídeo. Tá lá no comecinho da playlist. É a playlist do Mário mesmo. Não tá na playlist do Mário não, tá na playlist de filosofia, desculpa. Eu não falo do Mário, eu acho, nesse vídeo. Ou se eu falo é muito pouco e eu decidi não colocar na playlist do Mário. Podemos colocar em 3 colunas as diversas personalidades e escolas que surgiram, esquematizando deste modo o que expusemos até aqui. Aí é que é legal ter o livro, tá? Então o que ele faz, ó? Ele puxa aqui uma lista de diácrise. Coloca Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, os atomistas, Demócrito e Leucipo. Aí ele puxa uma fila de síncrese. E coloca Tales de Mileto, Anaximandro, com o Áperon, né, o Tales com a água, o Anaximes com o ar, os Eleáticos e o Parmênides. Diácrise é aquela separação muito voltada para o devir. Né? Então, Heráclito com aquela coisa da eterna mudança. Né? Tu tem Empédocles com as distinções dos elementos. Tu tem Anaxágora entre as distâncias entre amor e ódio, como princípios. E os atomistas, né? O distanciamento dos átomos, intercalamento do vazio. Refutado pela tese 8, acho, da filosofia concreta, não lembro. Síncrese, já aquela união, né? Quer dizer, tu tá unindo na água, no ar, no áperon, ou no ser, né? E aí ele puxa síntese transcendental. Aqui ele tá falando de filosofia antiga. Olha só que coisa bacana, cara. Deixa eu ajeitar aqui o meu posicionamento. Senão eu vou ficar com... Aí pega a filosofia antiga. A síntese transcendental, vencimento da crise. Laozi, né? O Lao Tse, né? O chinês é Laozi, né? Aqui no Brasil, no ocidente, a gente fala Lao Tse. Por quê? Né? Por causa do Tao, cara. Quem manja de taoísmo já sacou, né? O Gabi nessa hora já tá entendendo porque que o taoísmo é síntese transcendental. Pra quem não entendeu, o caminho inominável do taoísmo é um caminho que lima, tá? E equilibra as tensões de Yin Yang. Né? Tudo a ver com a filosofia do Mário, se for, né? Pensar. O Brahmanismo. Brahma como um princípio de ser, tá? Uma coisa hinduísta bem antiga. Antiga religião egípcia. Eles começaram com uma unidade de ser e depois foi aumentando para os deuses. Né? E aí virou um politeísmo. Pitágoras. Né? O 1 transcendental, os aritmoi, da crise. O 1 não é número. Novamente é só assistir o vídeo Deus para Pitágoras de Samos. Tá? Aí que ele põe uma nota. Como representantes da filosofia do desespero, temos os relativistas, né? Os céticos, aqueles céticos exagerados, ou sofistas, como Protágoras, Górgias, Hippias. E tem outro também, você tem Pirro, Nesidemo de Quinosso, Sexto Empírico e por aí vai. Outros autores que trazem a transcendência. Né? Desculpa, voltando para os diacríticos. Os estoicos, Zeno de Sítio, Crisipo. Crisipo até acho que chegou a mexer um pouco na Academia de Platão. Os sincréticos, Megáricos e os cínicos. Por que diacríticos aqui? Porque eles criam uma distância muito grande entre ser e natureza, que um cínico já não faz. Diógenes era um porco, você tá entendendo? Então, assim, é uma espécie de movimentação de propósitos. Transcendência, Platão, pitagoricamente interpretado, mas com resquícios sincríticos. Né? Mas o Platão, pitagoricamente interpretado, é um filósofo de transcendência. E Aristóteles, né? Vai lembrar que o Mário ele não causa rixa entre Platão e Aristóteles, ele causa síntese. Tá? Ele não fica naquela discussão idiota de Platão e Aristóteles. Outra nota legal aqui do Mário. A Estoa Média, com Panécio e Posidônio, busca síncrese, tendendo para o aristotelismo. Tendendo, mas não sendo. Tá?
O epicurismo, também filosofia de diácrase. Você pode pegar aquele tetrafármaco dele, é meio que simbólico. Uma parte da matéria do Epicuro, da ética do Epicuro. Os céticos da academia, como os pirrônicos, né, revelam o desespero ante a crise. O Pirro, ele é bem desesperado mesmo, com aquela trilogia, né, da isosteneia, catalepsia e ataraxia, né? Também, acho que eu falo isso em algum vídeo aí, mas eu não lembro qual. Mais autores diacríticos, olha só que bacana. Escola de Pérgamo, Cerinto, Basilides, Roger Bacon, Buridan, Gassendi, né? Outros autores sincríticos. O ecletismo é sincrítico, alguns neopitagóricos. Jâmblico e a escola síria, né? O jâmblico também, e alguns neopitagóricos acabam desrespeitando um pouco a metafísica pitagórica também, né? Escoto, Bernardo de Tours, ou Tois, não sei como é que se pronuncia o nome dele aqui. Wakehart, William Ockham, os monistas em geral, como por exemplo o Leibniz, os panteístas em geral, como por exemplo Spinoza, Jacob Boehme, né? Outros autores transcendentais agora, alguns platônicos, neoplatônicos e neopitagóricos, Teosofia judaico-alexandrina, Philon, Plotino, Proclo, Hipátia e Sinésio, Nemésio, Calcídio, Boécio, a patrística, como um todo ele considera aqui, mas eu discordo um pouco disso. Acho que a patrística de terceira geração é um pouco mais sincrítica, porque mistura elementos do islamismo. Mas isso aqui são coisas mais de história minha e a gente não vai ficar enchendo o saco do Mário com isso. São Gregório de Nazianzeno, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Avicena, Alexandre de Hales, São Boaventura, São Tomás de Aquino, John Donne Scott, Francisco Soares, já da segunda geração de escolástica. Síncrese agora de novo. Francis Bacon, Thomas Hobbes, Gottfried von Leibniz, né, a gente tinha falado, John Locke, David Hume, os evolucionistas, o materialismo, Mayer, Joule, Helmholtz, Darwin, positivismo, o empiriocriticismo, tá, uma corrente que tenta fazer a filosofia do Kant sem dedução transcendental, que cai no solipsismo. Eu vou até pegar os nomes desses autores aqui empiriocriticistas, pouca gente conhece essa corrente. Eu só preciso achar, tá? Tá num outro livro aqui meu. Vocês me deem licença, que eu vou procurar esse negócio aqui, eu já volto. Aqui, o nome do meliante é Richard Avenarius, tá? Ele que fundou um jornal de empiriocriticismo, tá? O Lenin até, o Ernst Mach também. O Lenin até cita eles num livro sobre racionalismo, falando um pouco sobre a relação entre Berkeley, né, aquele cara da negação da matéria, e o Avenarius e o Ernst Mach, tá? Depois vocês podem dar uma procuradinha sobre esses caras. Talvez tenha alguns livros traduzidos, mas eu não tenho certeza. Pragmatismo, neocantismo, Lotze, Edward von Hartmann, Ditley, Spengler, né, e por aí vai. E aí você tem outros diacríticos. Giordano Bruno, Miguel Servet, Spinoza, Descartes, alguns sincríticos, né? Malebranche, Berkeley, Wolff, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Krauss, Schopenhauer, Fries, Beneck, Marx, Wundt, Dreit, Uxkull, Brentano, Husserl, Scheller, né? E alguns outros autores transcendentais. Nicolau de Cusa, os tomistas, escotistas e suaristas, Balmes, outros diacríticos, Jean-Paul Sartre, Jean Wahl, outros sincríticos, Nicolai Hartmann, Nietzsche, Kierkegaard, Jasper, Heidegger, Rosmini, Gioberti, Benedetto Croce, Giovanni Gentili, e outros transcendentais, né? Joseph Marechal, que eu não concordo, eu acho o Marechal bem doente, Mercier, Maritain, eu também não concordo, eu acho o Maritain muito sincrítico, e o Rone, né? Rone, beleza. Tem outros aqui também que a gente pode colocar como transcendentais, tá? Tirar o Marechal, o Messier, o Maritain, colocar o Lavelle, o Zubiri, o Lonergan, dá certo. Até o próprio Mário. Esta classificação não pode ser tomada como rigorosa, pois as diferenças específicas salientadas nas obras dos diversos autores revelam pontos intermediários.
Assim, o Leibniz, embora diacrítico com a teoria das mônadas, não deixa de acertar uma divindade transcendental. Mas não se deve esquecer que o desejo de ultrapassar a crise não é ainda o seu ultrapassamento. É mister que a obra filosófica realmente o faz. Há aí teístas que estão colocados entre os diacríticos, os quais não puderam evitar a crise e o diástema que suas ideias pregaram. Na verdade, são poucos os filósofos que, entre o múltiplo e o um, foram capazes de resolver com coerência a síntese desejada, e para nós são apenas aqueles que salientamos. Outros, inclusos numa categoria, valem como seguidores dos maiores e não propriamente como criadores de uma filosofia capaz de vencer a crise. Talvez seja por isso que ele tenha colocado o Marechal, por ter laços tomistas. A solução da crise não a podemos resolver na imanência, porque nesta ela está instaurada. A crise é ultrapassável pelo que a transcende. Toda a filosofia da imanência, como é predominantemente nestes últimos tempos, é uma filosofia de crise. Como são os que colocam nas duas primeiras colunas? Estou falando do materialismo, e do pragmatismo. Eis porque muitas dessas filosofias, que são na verdade de crise, julgaram que haviam vencido e superavam, sem, no entanto, alcançar a transcendência. O sentido que damos à imanência e à transcendência estará claro ao tratarmos das tensões. Eu vou falar disso aí no final do livro. A solução tensional que se funda nas positividades, mais solidamente justificadas da filosofia de todos os tempos, não é uma filosofia que se arroga a ingênua e medíocre pretensão de originalidade, como é típico de literatos sistemáticos e pedantes. A concepção tensional quer ser apenas um pensamento que, ao dirigir-se ao pensamento universal, encontre correspondência nos seus momentos mais sólidos, mais positivos, colocando-se acima de todo o sectarismo e procurando compreender para explicar. Ele está dizendo que ele não está fazendo nada de novo, exceto a junção daquilo que é positivo, ao invés de ficar brigando e criando cisão entre escolas. Como foi exposto até aqui, não apresenta uma transcendência, pois permanece ainda na transimanência, que é já ultrapassar da imanência para a transcendência, sem precisar dicotomizar o mundo entre dois mundos, caindo assim nas velhas aporias dos dualistas. A solução aristotélica e a da escolástica, tão desconhecidas, infelizmente, de muitos filósofos modernos, oferece-nos um caminho que a concepção tensional não poderá deixar de registrar. Embora não possamos ainda fazer nesta obra o que caberá à teoria geral das tensões. O transcender, que é ultrapassar os obstáculos e os limites, transcendere, no latim, deve ser tomado aqui não no sentido ontológico de ultrapassar a nossa experiência, que é uma experiência de crise e, como experiência, é já crise. É um penetrar no inexperimentável, ao que nos escapa aos nossos meios intuitivos sensíveis, e o que só nos é dado através de outras apreensões, por outros atos intelectivos e práticos, por especulações que são, filosoficamente falando, a invasão de setores que permanecem além do intuitivo sensível, para o qual dispomos apenas do pensamento tomado em sentido amplo, ou seja, uma metafísica, uma frônese. Na filosofia moderna, no existencialismo de Heidegger e de Jaspers, há uma descoberta da transcendência. Em Karl Jaspers, pelo ser envolvente, o Angrenfeld, e em Heidegger, pela superação do ente, para o ser que, no entanto, é indeterminado por ele. Há nessas filosofias uma busca de vencer a crise, sem consegui-lo ainda, porque enquadra-se na esquemática sincrítica. Não se pode negar que há no homem esse desejo, pelo menos de alcançar o bem que estaria além da crise. Ou o aceita, ou não. Procura-o, ou o acha, ou desespera de achá-lo, e até de procurá-lo. O que nenhum filósofo pode negar é que seria melhor se vencêssemos a crise. Seria melhor se nos fosse dado transcendê-la efetivamente. Nesse seria melhor que se apresenta no vago de uma dúvida ou na firmeza de uma certeza. O espírito humano encontra-se sempre ante dois caminhos: procurar e achá-lo, ou abandonar essa busca. E há abandono naqueles que previamente aceitam a inutilidade dessa busca, o que ainda é desespero.
ninguém pode negar que há em nós esse testemunho de um ser ia melhor. E ele nos comprova que não há uma aceitação total da crise, porque seria melhor se a pudéssemos transcender. E é um velho princípio dos escolásticos, que vem de origens gregas, que não há nenhum impulso emergente em nós que seja absolutamente inútil. Se entendemos para algo superior, há em nós uma raiz mais distante que o justifica. Como poderíamos aceitar o bem de uma solução melhor, de um seria melhor, se nenhuma emergência houvesse em nós que nos impelisse para ele? A mesma coisa que o Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples. Como poderíamos aceitar o bem de uma solução melhor? De um seria... isso aqui eu acabei de ler, caramba. Há em nós alguma coisa que fala e não entendemos, mas apenas ouvimos no balbuciar de um desejo, que em outros se torna um ímpeto e em muitos uma certeza. Se alguns sentem inútil crer nesse seria melhor, não podem, no entanto, negar que ele tem uma emergência e que a predisponência do que nos cerca agrava, agudiza, transformando-o num desejo mais amplo e até numa vontade, que é sempre ativa, pois é nisto que ela se distingue do desejo. Não nos satisfaz o estado de crise, e quando o homem morbidamente resolve vivê-la, como os malditos do fim dos séculos, ou alguns nihilistas existencialistas de hoje, espojando-se nela, há nesse gesto uma rebeldia e não uma aceitação. Aquela rebeldia que vibrava nos versos de Baudelaire, que era mais o grito de quem não mais podia crer do que o de quem não tem fé. O homem revoltado do Camus também. Negar esse impulso universal é querer ocultar uma positividade. Portanto, se nós estamos em crise, e se em certo sentido somos a crise, há em nós o que se proclama contra ela, algo que se rebela, algo que não aceita, algo que não se conforma e que nos impele para além. É bem fácil de entender isso aqui, né? Esse afã, esse aspecto misterioso que trabalha junto com a nossa vivência na crise, né? Se a gente é crise, era natural que a gente se contentasse com ela, mas parece que tem uma resistência. Alguma coisa diz que é melhor enfrentá-la. E seria melhor se ela fosse derrotada. Essa verdade mais profunda, e que as palavras são pálidas para reproduzir o seu conteúdo, está viva em cada um. Nem todos sabem ouvi-la, nem senti-la, em toda a sua intensidade. E o seu empenho em querer soluções na imanência aqui e agora, nas soluções, por exemplo, do campo social, revelam esse ímpeto que perdurou a sua meta, como uma seta tirada ao acaso, sem um alvo que a justifique. E se pensarmos que a religião nasce do homem como um ser consciente, e se notarmos que surge de uma tomada de consciência da crise, a religião é a busca do transcendente, do que ultrapassa a crise, um conjunto de regras, ritos e práticas também, que nos ensinam caminhos para vencê-la. A religião nasce quando o homem toma consciência da crise. E quando mais profunda é essa consciência, mais profunda é a sua religião. Pode a religião parecer na história sob variantes das mais heterogêneas, mas há nelas o que formalmente se pode estabelecer como invariante. Ela é um caminho para buscar o transcendente, para aprendê-lo, para conservá-lo, mas sempre um ímpeto que procura vencer a crise. Por isso as religiões, as grandes pelo menos, não queremos nos referir a certas seitas, são sempre um conjunto de meios que buscam a síntese transcendental. E não um saber de crise, mas um saber que surge da crise, para superá-la, pois toda religião promete vencê-la. A filosofia é já um especular na justificação da transcendência. Nasce na crise, nela permanece nas filosofias de crise, ou dela procura libertar-se nas filosofias transcendentes, que são filosofias da crise, porque a estudam e buscam superá-la. Nesse seria melhor, nessa tímese parabólica, como chamamos, nessa apreciação de timos, valor, apreciação, através de uma comparação, uma parábola, em que o ser humano compara o que tem e o que está, e o que seria melhor, perfeição que não lhe é atual, há uma transcendência, porque a perfeição que ele estima é potencial, mas se é potencial é alguma coisa e não nada, e portanto anterrém. Há aqui um emparelhar, de par, comparar,
do que lhe é patente aos olhos, aos sentidos, à sua experiência intuitiva-sensitiva, com o que não tem, do qual tem apenas uma posse virtual. O seria melhor, que é uma vitória total da crise, a beatitude dos cristãos, fim último no homem, ou o nirvana dos budistas, fim último que ultrapassa o território da crise, porque neste o bem será sempre um bem de crise, limitado e, portanto, incompleto. Se nos colocamos no ângulo da crise, vemos que religião e filosofia têm um ponto de encontro. Se um é um saber místico que a transcende, a segunda busca, especulativamente, estudar essa crise para transcendê-la, ou não, para nela emanantizar-se, ou para dela libertar-se. Toda filosofia transcendental é uma filosofia de salvação. Toda filosofia do imanente é uma filosofia que busca ou desespera, mas é uma filosofia de crise. Religião e filosofia têm, assim, um ponto de encontro importantíssimo, que já aponta a improcedência daqueles filósofos de crise que buscam alargar o diástema entre uma e outra, criar o abismo e realizar a crise que não sabem nem podem superar. Esta tese que defendemos, que será exposta em Teoria Geral das Tensões, apoiada em outros elementos, mostra-nos que é um caminho de concreção de todo o saber epistêmico, de todo o saber culto, pois as religiões das altas culturas são também um saber epistêmico e não uma mera prática, como muitos poderiam concluir, quando atualizam apenas o aspecto esotérico das religiões. Estes não procuram penetrar no que é mais importante, no esotérico, percorrendo o caminho da mística, essa estética do simbolismo, pois é a partir dos símbolos para alcançar os referidos que se ocultam. Mio, em grego, ocultar, daí mysterion e mistos, o iniciado dos mistérios, e que exige uma ordem, um ritá dos hindus, um ritus no idioma latino, para alcançá-lo. Na filosofia transcendental, filosofia e religião se encontram sem perderem contato com a imanência, como vemos na filosofia de Tomás de Aquino e na de Aristóteles, para exemplificar. Aqui é um negócio bem claro, né? Tranquilo de entender, né? Quer dizer, a crise como objeto referência comum entre teologia, religião, e filosofia, e ambas com a mesma pretensão de validade. Consideravam os escolásticos como conceitos transcendentais aqueles que podiam ser captados em todo ser. Todo ser forma uma unidade, é alguma coisa, é um valor, é verdadeiro em si mesmo e mantém relações. E tanto podemos predicar de uns seres finitos como de um ser infinito, porque o Ser Supremo mantém, por sua vez, relações também, mas transcendentais, na Trindade, por exemplo. São esses conceitos instrumentos da especulação transcendental. As categorias e os gêneros, espécies, diferenças e propriedades, etc. Encontramos-los nos seres em crise e de crise. O cientista, quando pesquisa, dispõe de instrumentos para medir. Pode estabelecer suas certezas, fundadas na experiência intuitiva sensível. Pode medir comparando o que não conhece com o que conhece. Mas o desconhecido é imanente, e é o mesmo mundo que por ele é conhecido, e na esfera em que algo é conhecido. O filósofo não. Dispõe apenas de um instrumento, o pensamento, e tem de investigar num terreno que ultrapassa ao campo de sua experiência intuitiva sensível, penetrar numa esfera para a qual os sentidos são cegos e surdos. Ele dispõe desses conceitos transcendentais, para com eles investigar o que fica além. Daí vem a frase do Mário, né? O filósofo é o ser mais desprovido que existe. Dispõe apenas de sua inteligência, nada mais. Não tem autoridade, não tem aceitação grupal, não tem exercício de poder de Kratos, de influência política, só tem a demonstração. Essa pobreza do filósofo é a sua riqueza e o seu maior galardão de glória. É fácil fazer-se ciência, é difícil filosofar com segurança. Em cada lugar há um perigo, a ameaça de um desvio, de um erro. Um simples raciocínio que se aparenta perfeito ao primeiro relance encerra em si mesmo erros, que só tardiamente vão transparecer. Não é de admitir por isso que no setor da filosofia a heterogeneidade de opiniões seja tão grande, e que os valores de primeiro plano sejam tão raros. Já o disse certa vez que a ciência sabe, a filosofia quer saber.
A arte cria e a religião crê. Não há nessas palavras nenhuma originalidade, mas apenas acentuam o que é patente em cada uma. A ciência, quando afirma, proclama o que é. A religião afirma uma convicção mais profunda. A filosofia investiga sempre. E o artista se salva na criação de um mundo imaginário, ficcional, mas ainda cheio de uma realidade. Porque sempre o artista, ao realizar a sua arte, é ele um esteta. E a estética é uma mística do símbolo. E o símbolo é do imanente, porque é o apontar daqui para o que fica além. Por isso a arte conhece seus pontos de contato, e sem dúvida dos maiores, com religião e filosofia. Por isso que tem a iconografia, né? E no exame do imanente, a ciência, que é um saber culto teórico deste, conhece os seus limites, pois o conhecer imanente da crise pode dominá-lo na crise, pois o que pretende ela, como finalidade principal, do que oferece ao homem um domínio sobre as coisas. E seguindo este caminho, a ciência conhece os seus limites, além dos quais ela não pode ultrapassar. A crise limita, porque é nela que a ciência se forma, saber teórico prático, que é da própria crise. Mas ao conhecê-los, não aponta a ciência ao que transcende. Não é ela um caminho que se encontra, portanto, com a filosofia da qual não se separa, apesar do espírito da crise de certos especialistas, que desejam estabelecer abismos, onde a realidade os nega? Também há aí um ponto de concreção. É como se todo o saber fosse uma esfera, em cujo centro vão convergir todos os raios. Podem eles buscar a longínqua superfície, mas todos têm sempre uma raiz no mesmo ponto de partida, imenso ponto que a justifica, pois a própria ciência pode definir-se bem, precisa dele, pois sem ele, ela não é. Não palmilhamos um terreno fácil, mas difícil, e não poderíamos aqui dizer tudo quanto cabe dizer, porque este ponto, pela sua vastidão, exige trabalhos especiais, que achamos de nosso dever realizar em obras posteriores. Mas sintetizando tudo o que dissemos, queremos estabelecer o que ficou em pé. Há um saber de crise e um saber da crise. Podemos permanecer na crise, na imanência, ou tentar dela libertar-se-nos por uma filosofia transcendental. A ciência poderá dar-nos um domínio maior sobre as coisas, mas conhece ela os seus limites, que são os da imanência. A ciência não pode por si só salvar-se da crise, mas apenas minorar os seus efeitos. Se é um caminho de salvação, esse só pode ser transcendental. Ou aceitamos essa afirmativa e procuramos esse caminho, ou cairemos no desespero manso de alguns estoicos, ou no mórbido dos malditos, dos niilistas e do ateísmo negro. Não podemos escolher. Nós podemos escolher a liberdade para tanto. E é nessa liberdade que está a nossa grandeza, e também o dramático de nossa experiência, pois são todos capazes de projetar ante si mesmo um ideal de superação e procurar o caminho da vitória. Muitos temem cair derrotados nessa batalha e preferem entregar-se previamente à derrota. Outros levam em si mesmo essa decisão, que é a da dignidade do homem, buscar essa vitória. E essa dignidade é a do filósofo quando investiga o absoluto, a do cientista quando busca no imanente os seus limites, e a do crente que se submete, ou que busca alcançar o transcendente, porque há na crença também algo de heróico, pois a humildade não é sempre uma derrota, e há, na entrega, o abandono a um orgulho que nos prende ao menor, ao mais baixo, e muitas vezes tem um traço bem forte de amargura.